Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 14ª reunião extraordinária. Os vereadores aprovaram todos os projetos que estavam na pauta, entre eles, em primeira discussão, um projeto de lei complementar de autoria do vereador professor Alberto sobre a criação do bilhete único com validade de 30 dias para passageiros esporádicos, com deslocamentos ilimitados durante o prazo de validade, com intervalo mínimo de 2 horas entre as viagens. Também em primeira votação, os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui a campanha Check-up Geral das Mulheres para alerta e orientação às mulheres sobre o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças, e prevê que os exames serão realizados anualmente, conforme recomendação das equipes de saúde na rede básica municipal, considerando o histórico de saúde pessoal e o perfil epidemiológico da população. Você pode assistir na íntegra a 14ª reunião extraordinária pelo youtube.com/TV Câmara Campinas e já aproveita e assiste outros programas aqui da TV. Olha só, pensando em acompanhar mais de perto políticas públicas para o meio ambiente, o presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, o vereador Luiz Rossini, sugeriu a criação de uma frente parlamentar ambientalista. O vereador Luiz Rossini propôs a criação de uma frente parlamentar ambientalista na Câmara de Campinas, que pretende acompanhar políticas públicas voltadas para o meio ambiente. Primeiro é utilizar esse novo instrumento de ação política, parlamentar, que a Câmara de Campinas criou, ao permitir a constituição das frentes parlamentares de diversos temas, é criar uma frente parlamentar ambientalista para discutir a temática ambiental. Porque a possibilidade da frente é que você incluir entidades, movimentos, representações da sociedade civil para, junto com os vereadores, juntos com a Câmara, aprofundar a discussão em temas específicos. Nós temos ainda grandes, enormes desafios ambientais para serem enfrentados no mundo e também nos municípios. Entre os itens de atuação dessa frente está a elaboração de estudos para melhorar a legislação ambiental, enviar propostas para o Executivo e também realizar palestras e audiências com temas relevantes para o meio ambiente a nível regional e municipal. A ideia é, junto com essa ampliação da discussão, com vários vereadores, com as entidades ambientalistas, instituições da sociedade de Campinas, discutir esses temas com o objetivo, primeiro, colher propostas para aprimoramento da legislação ambiental e das políticas públicas ambientais do município. Para discutir, refletir, avaliar, inclusive, o impacto, o resultado das ações já em andamento, eventualmente utilizar esse potencial de mobilização para fortalecer aquelas ações que são necessárias, inclusive para aumentar a consciência política no processo de educação ambiental, educação ecológica, e, eventualmente, pensar políticas de longo prazo. O parlamentar comentou que gostaria de resgatar conceitos da Conferência das Nações Unidas pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento do ano de 1992. Na Eco 92, que foi realizada no Brasil já há 40 anos atrás, se criou a ideia de instituir a Agenda 21, mundo inteiro, todos os municípios. A Agenda 21 era uma agenda ambiental para o século XXI. Essa iniciativa ela começou, mas de repente ela perdeu força. E eu acho que a gente pode recuperar, inclusive, aquelas diretrizes da Eco 92 e trazer para uma discussão no ambiente da frente parlamentar de como introduzir aqueles conceitos, parâmetros, diretrizes que certamente são importantes
no sentido de orientar o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Luiz Rossini ainda mencionou as enchentes e inundações na região como assuntos a serem discutidos pela frente parlamentar. Eu acho que no processo do desenvolvimento urbano, da adaptação, do crescimento, do desenvolvimento da cidade para fazer frente ao enfrentamento das mudanças climáticas, e você citou enchentes, mas esses eventos extremos que nós estamos presenciando, chuvas intensas em curto espaço de tempo, em regiões delimitadas, que acabam acarretando prejuízos enormes, até com risco à vida das pessoas, é um problema muito real do nosso dia a dia. É um exemplo de como Campinas pode se preparar para minimizar e enfrentar essas ocorrências, seja de excesso de chuva, seja de ausência de chuva. Nós ainda não superamos os riscos, né, de desabastecimento de água, nós vivemos ainda uma certa insegurança hídrica, né? Como Campinas, no seu desenvolvimento, deve garantir que a nossa população seja abastecida com água potável, né? Como o abastecimento de água não prejudique o desenvolvimento industrial, da própria agricultura da nossa cidade e da nossa região. Esses temas, obviamente, são pontuais, mas são importantes e eles devem ser discutidos. Não é uma pauta que se esgota num assunto. Enquanto presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Luiz Rossini mencionou inúmeros assuntos que podem ser abordados pela frente. A questão dos resíduos sólidos, né? Nós ainda não conseguimos, Campinas ainda não conseguiu implementar uma ação para cumprir na integralidade o que pressupõe a Política Nacional de Resíduos. Nós ainda estamos exportando o nosso lixo, né? Só o lixo residencial, mais de 1.000 toneladas por dia, eles são coletados, é feito um transbordo no Aterro Delta e é mandado em comboios para outro município. Essa é uma solução que precisa ser enfrentada com urgência. A política, aprimorar, aperfeiçoar, melhorar a política de arborização da cidade, né? Ampliar o plantio e a área verde em algumas regiões como Campo Grande, Ouro Verde, que pela ausência de árvores são regiões mais áridas, onde a população, principalmente no calor, sofre mais, porque a temperatura lá é maior do que Sousa, Joaquim Egídio, Barão Geraldo, as áreas onde tem mais árvores. Eu acho que a questão energética da cidade, né, que ações que o município pode adotar para estimular o uso de combustíveis alternativos, acabar com o combustível fóssil, estimular a produção de energia fotovoltaica, de fontes alternativas. Rossini ainda ressaltou a importância da parceria entre a Frente Parlamentar e centros de pesquisas das universidades do município. Atraindo, chamando, inclusive, representações das universidades, né? Nós temos pesquisadores, seja na Unicamp, própria PUC, na Embrapa, IAC, né? Enfim, outros organismos do Estado que, participando da frente, pode colaborar com o conhecimento técnico-científico e, aos poucos, isso poderem ser incorporados nas políticas públicas municipais. Eu acho que é uma oportunidade muito rica. Aliás, eu já fui procurado por representantes de entidades que estão ávidos para iniciar essa discussão. Eu acredito que a frente vai criar um novo momento de debate, de aprimoramento, de fortalecimento da política ambiental no município de Campinas. Na sexta reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir o funcionalismo público, foi debatido o SUS e o funcionalismo. A reunião foi presidida pela vereadora Guida Calisto. A vereadora Guida Calisto comandou mais uma reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público para o município de Campinas. Esse foi o 6º encontro da comissão que, dessa vez, debateu sobre o Sistema Único de Saúde e o funcionalismo público. Ela faz a defesa do SUS, né, a defesa da saúde pública, e principalmente a defesa que a população possa ter acesso ao serviço público de saúde, a um serviço de qualidade aqui no município. Por várias vezes nós temos tido aí a solicitação, né, nos territórios, nas discussões
de atendimento, tanto para que possamos ter atendimento médico com qualidade, para que possamos ter acesso aos serviços de saúde público aqui no município, e sempre a gente tem contado com a participação e a orientação, tanto do Conselho Municipal de Saúde, mas muito, né, na pessoa da Nayara Oliveira. Então, a gente já agradece aqui a disponibilidade dela estar conosco, e a gente vai iniciar, então, essa reunião, né, já com ela falando sobre o tema, o SUS e o funcionalismo público. Nayara de Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, foi uma das convidadas da reunião e começou sua participação falando sobre o papel do Conselho. Para quem não sabe, o Conselho Municipal de Saúde é um órgão que nós chamamos de participação popular ou de controle social no Sistema Único. Ele foi criado ainda, ele foi regulamentado na Lei 8142, de 90, mas a participação da comunidade foi instituída na Constituição Federal, quando ela instituiu o SUS. É um dos 4 pilares do Sistema Único de Saúde. Então, até porque, para existir o Sistema Único de Saúde, ele só existiu porque existiu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde se definiram todos os parâmetros, toda a legalidade que institui o SUS. Então, o SUS ele é criatura e criador, né, do controle social de saúde. Então, nós podemos dizer que o conselho, as conferências, né, os órgãos de controle social do SUS, eles engendram o SUS ao mesmo tempo que o SUS também os engendra. Além de fazer um balanço das atividades do Conselho Municipal, Nayara finalizou sua participação, levantando alguns pontos importantes sobre o SUS. O que a gente quer conosco, nós, enquanto conselho, com o SUS e com a saúde, né? A gente quer oferecer uma tecnologia de saúde, tudo que está disponível para a população, com vínculo afetivo, com uma escuta qualificada e resolutiva, mas sempre colocando que esse vínculo é que comanda as máquinas, né? Não é as máquinas que comandam a relação profissional pessoa em cuidado, né? Então, a pessoa em cuidado tem que estar olhada como um todo, né, na integralidade e com muita humanização, né? A gente quer que esse SUS seja de todos, de todes e todas, não só para quem usa plano de saúde, né? Porque, na verdade, hoje a gente tem uma divisão em que o plano de saúde recebe um valor muito alto, perto do que o SUS recebe, né? Das verbas públicas. Guida Calisto finalizou a reunião agradecendo a atuação do Conselho no município. A reunião assim, foi muito produtiva, a gente juntou bastante elementos, bastante informações, a gente agradece mais uma vez a tua participação aqui, agradeço ao Conselho Municipal de Saúde também por ter dedicado aí os conselheiros parte da sua vida na luta pela saúde pública, de qualidade, e que a população possa ter um serviço público também fortalecido e que possa aí vir atender às suas necessidades. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, o CONDEPAC, aprovou por unanimidade a proposta de revisão das resoluções de tombamento incidentes sobre o complexo ferroviário. A Comissão Permanente de Política Urbana, presidida pelo vereador Jorge Schneider, se reuniu ontem para esclarecer essa questão. O vereador Jorge Schneider convocou a primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente de Política Urbana, que foi realizada na quarta-feira 23, para esclarecer sobre a revisão do tombamento do pátio ferroviário da cidade. Onde debateremos o destombamento, é um termo que não existe juridicamente, mas foi muito usado na ação que nós tivemos na segunda-feira. E isso incomodou demais a nossa Comissão Permanente de Urbanismo, e então eu quero de imediato agradecer à secretária Alexandra Caprioli, ao meu amigo Vinícius, também a diretora de Projetos Estratégicos Cidade Inteligente, a Mariana Saavedra. Porque nós precisamos aqui na casa de todas as informações sobre todos os assuntos. Como for um assunto que existem algumas vertentes e não se encontram, então nós pedimos as informações
e nós pedimos aos senhores, em especial aos senhores, pedimos ao Executivo, para que apresentasse para nós o que seria esse programa, o que seria esse projeto, uma vez ser uma área federal, mas uma ação de ordem municipal. Alexandra Caprioli, secretária de Cultura e Turismo, explicou que a revisão não se trata de retirar o tombamento do local. Com as análises do CONPAC, aí a partir de 89, começam os outros tombamentos. De 12 prédios em 89, inclusive com a ampliação do tombamento da estação, que então era só o prédio, passa a ser tombado também a Gare, que é onde a gente tem os eventos, né, onde tem toda essa região. Depois, em 2012, são tombados mais 3 bens, e em 2014 são tombados mais 31 bens. Então, a questão da revisão das resoluções, isso é feito de forma sistemática. E isso não significa mudança na concepção do tombamento em si, mas dos parâmetros que regem a segurança jurídica da ocupação dessa área. Segundo Vinícius Riveretti, presidente da ENDEC, a audiência realizada é de extrema importância para esclarecer as questões levantadas. O patrimônio histórico é de extrema importância, né? É muito importante que a gente preserve o patrimônio, mas para preservar o patrimônio, nós temos que dar uso ao patrimônio, senão ele vai acabar. Eu gostei muito dessa posição. E essa área que a gente vai apresentar hoje é uma área, né, todos sabem, da União, né? Seja da SPU ou seja do DENIT. Pertence ao governo federal. E o prefeito Dário Saad foi procurado, né, no ano passado, e eles gostariam de vender toda a área, né? Vieram com a conversa de vender, tirariam a Estação Cultura dessa venda, o Ceprocamp também, e a linha férrea também não entraria nisso. E o restante eles gostariam de vender e fazer negócio com a área. Foi essa a proposta que o governo federal nos procurou. Imediatamente o prefeito Dário intercedeu junto à SPU e aí começaram as conversas, né, do que fazer com aquela área, né? Quem também participou da reunião foi a vereadora Débora Palermo. Eu achei excelente a explicação. Assim como o vereador Jorge Schneider, eu fiquei preocupada na última sessão, porque as coisas são jogadas, né, e a gente fica sem informações corretas sobre o assunto, mas achei a explicação perfeita. Concordo com o que o presidente Vinícius Riveretti falou, que é uma oportunidade da gente revitalizar aquela área tão bonita e tão importante para Campinas. Então, eu aguardo agora aí a apresentação deles e quero agradecer a explicação da secretária Alexandra, né, que tem feito um trabalho excelente na nossa cidade, na Secretaria de Cultura e Turismo. Guida Calisto levantou questionamentos importantes sobre o assunto. E aí, vem logo no item C, fala o seguinte, que os pátios, né, os espaços vazios, as edificações que compõem o conjunto ferroviário, ou seja, o complexo ferroviário, isso daqui está aqui escrito, situados entre o depósito da locomotiva, a vapor, enfim. E aqui, então, está falando que é um complexo, né, ferroviário, não está falando que apenas, ou seja, ou que é só apenas a área ali da estação, o prédio principal da estação. Está falando que é todo, né, todo o solo, toda a área ali, ele é tombado. E aí, na fala da secretária, eu já quero cumprimentar a secretária, que eu estou numa correria entre uma reunião e outra aqui, agradecer aí a presença e a participação dela, porque ela falou que a área do prédio que é tombada não está em questão, mas pela resolução, tudo ali é um complexo que foi tombado. Isso é uma pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, todos os pareceres, né, que discute essa questão, inclusive essa questão urbanística, ele precisa ser assinado, validado por um arquiteto. Então, eu gostaria de saber
quem que faz parte, né, ou desse conselho, da coordenadoria setorial, que discute aí o patrimônio cultural, quem é o arquiteto que assinou, que validou essa questão? Membro da Comissão de Política Urbana, Carlinhos Camelot acredita que é necessária uma revitalização do centro. Eu só gostaria de também falar sobre uma questão que o Vinícius disse. Hoje nós temos um complexo, como a vereadora Ida disse aí, nós temos um complexo ali. E nesse complexo foi dito aí que os espaços eles têm que ser cuidados. Nós temos ali um espaço grande naquela área. Como nós queremos revitalizar o centro, dar vida para o centro, é uma questão, eu estou falando aqui, é uma questão já social. Um exemplo, eu estou falando aqui da questão dos camelôs. Vamos falar aqui. Nós queremos uma área, um complexo, um shopping popular para aquela região, onde vai agregar 1.600 famílias. Ao mesmo tempo, nós vamos também estar revitalizando o centro da cidade, que é uma coisa que esperam há anos para fazer essa revitalização. E também colocar ali que esse complexo que está ali hoje, dentro de tudo aí que foi explicado, o que eu percebi, existe um tombamento de uma área ali que é uma área do solo, que foi mudado essa resolução, foi votado aí, eu não sei se por unanimidade, ou da forma que a Guida falou, ou eu que creio que foi por unanimidade que me passaram. Nós temos que ter uma questão assim de consciência, porque nós queremos o quê para a nossa cidade? Nós queremos um complexo que dê vida, que revitalize aqueles espaços ociosos que nós temos ali, que mantenham também a questão do patrimônio histórico, aqueles barracões sejam restaurados para dar vida para a cidade, para ficar uma coisa bonita. O vereador Igor Diego ainda não se mostrou totalmente a favor da iniciativa. Eu acompanhei, tá? Acompanhei uma parte já na prefeitura mesmo, aí vim no carro ouvindo aí as explicações técnicas. Sobre as questões, né, presidente, eu acho que questões de constitucionalidade, legalidade, questões técnicas, foi sanado as minhas dúvidas, tá bom? E não vislumbro nenhum tipo de ilegalidade que impeça o andamento. O que eu acho, a questão política, é que falta a inclusão ainda de alguns grupos da comunidade, nesse sentido, politicamente falando. Eu ainda não estou totalmente favorável com a iniciativa, porque eu preciso representar, né, um pouco da população aqui que me procura. Então, a gente vai tentar fazer essas conversas para a gente sanar essas questões junto a alguns outros grupos, como, por exemplo, o Carlinho está ali bem próximo, né, não de hoje, mas da vida dele, bem próximo a uma classe ali, dos comerciantes, dos camelôs, e ele consegue fazer essas questões. Tem outros grupos também que a gente precisa encurtar esse tipo de situação, e a Casa Legislativa, essa audiência que o senhor preside aqui, vereador Schneider, é muito importante para que isso seja feito e a gente possa pautar e pontuar essas questões, tá bom? Quem deu as últimas explicações sobre o assunto foi Mariana Saavedra, do setor de projetos estratégicos e cidades inteligentes da INDEC. A intenção da União era vender toda a área. Então, esse tem sido um posicionamento da SPU, da Superintendência do Patrimônio da União, que desde 2020 já alienou no Brasil inteiro mais de 700 imóveis. E esse seria apenas mais um, né, que eles incluiriam no seu fundo imobiliário. E sabendo disso, nós prontamente, né, a INDEC, não apenas por ser a ente que está ocupando alguns imóveis aqui, mas também por estar recuperando suas funções de uma agência de desenvolvimento. Então, a INDEC prontamente, junto com, né, liderado pelo Dr. Dário, nós apresentamos aqui uma petição para que isso não fosse feito e iniciamos aí um trabalho, né, para que a SPU pudesse fazer a cessão da área para o município, né? Porém, dentro desse desejo da SPU de alienar, né, é que nós iniciamos essa discussão de destacamento de uma área para que isso pudesse ser feito, né, e não todo o complexo, que na verdade tem uma importância capital para o município. O presidente da comissão, Jorge Schneider, encerrou a reunião pedindo por transparência. Bom, diante do silêncio, eu acredito que nós tenhamos cumprido aquilo que foi a proposta da Comissão de Urbanismo,
que foi do esclarecimento a todos os vereadores interessados no assunto, para que nós possamos ter em mãos e no coração aquilo que será esse projeto. Reitero o pedido e a apostila das ações, as maquetes, para que envie para nós, se quiser mandar por mídia mesmo, eu peço para imprimir por aqui, para que nós possamos ter total transparência e informação a qualquer vereador que, porventura, não possa ter participado. A Câmara de Campinas recebeu hoje um grupo de mães que reivindicou liberdade sobre o uso de máscaras para os alunos da rede de ensino em Campinas. O presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, recebeu representantes do grupo Mães Amigas da Educação de Campinas. Elas reivindicam a revogação do decreto 22.057, de 18 de março desse ano, que obriga o uso de máscaras em ambientes fechados, nas unidades de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio das redes municipal. Agradecer a confiança que elas depositaram nessa Casa Legislativa, através do presidente, e alguns vereadores que puderam recebê-las nessa manhã. Então, para nós é um motivo de orgulho, satisfação, e dizer que o encaminhamento que vamos dar, a gente já conversou com o prefeito, eu tive ontem o dia inteiro conversando com o prefeito, já conversei outros dias da semana, para que suspendesse esse decreto. De acordo com o grupo, o decreto restringe os direitos e as garantias fundamentais da Constituição Federal. Trazer aqui um requerimento ao presidente da Câmara, que muito generosamente abriu as portas dessa casa para nós. Há pouco tempo nós estávamos na rua chamando a população para a nossa causa, mas a Câmara dos Vereadores abriu as portas da Casa do Povo para nós e hoje nós pudemos ter uma conversa muito amigável, muito cordial para evoluir com essa questão. O grupo ainda suspendeu uma manifestação programada para o próximo sábado em frente à Prefeitura. O presidente dessa casa assumiu um compromisso conosco. Claro que existe uma agenda a ser cumprida, a gente não pode ter o nosso pleito atendido de imediato, embora essa fosse a nossa vontade, em prol das crianças, mas nós sabemos que no tempo certo e com toda a celeridade que o presidente se comprometeu, no início da semana que vem, a nossa expectativa é muito grande de avançar nessa causa muito positivamente. Os vereadores Jorge Schneider e Permino Monteiro acompanharam a visita na Câmara. Nós vamos tecer um documento onde todos aqueles vereadores que pensam como nós pensamos irão assinar. E nós já temos 24 vereadores que se comprometeram a assinar esse documento. Porque nós conversamos com eles. Porque não adianta nós queremos um voo solo nesse momento. Nós temos que pensar na causa, nós temos que resolver o problema. A conversa foi muito boa. Essa representatividade por essa comissão de mulheres, que traz a questão de revogar o decreto do prefeito Dário Saad, que não contempla, né, o não uso das máscaras para as crianças. Então existe uma preocupação muito grande em relação a essas crianças, através dessas mães que representam milhares de mulheres que também são mães, e essas crianças não podem ficar com sequelas, né, depois de toda essa situação de 2 anos de pandemia. E é preocupante, né, essa situação. Segundo as mães, a preocupação é com os problemas que já surgiram e ainda podem vir. E nós estamos aqui para prezar pelo bem-estar e pela saúde das nossas crianças, seja pela saúde física, seja pela saúde mental. Hoje, os danos e os prejuízos que nós temos visto na infância são imensuráveis e são coisas que podem afetar a sociedade num impacto muito grande futuramente. Esse é o papel do Legislativo, um dos papéis do Legislativo, e nós estamos à disposição de todas as mães. Eu quero agradecer a confiança que eles tiveram em nós, não foram fazer bagunça na rua, vieram aqui numa, vamos dizer assim, numa calmaria, para que a gente interceda junto ao prefeito. Isso nós estamos fazendo, como os vereadores que me antecederam na fala. Nós estamos elaborando um documento para levar para o prefeito, para atender a população. Nós não queremos aqui, de maneira nenhuma, dizer não use a máscara. Quem quiser utilizar, que utilizem. Mas temos que dar o direito daqueles que não quiserem utilizar, não utilizar.